o assunto que eu quero tratar hoje, ele está na primeira carta do apóstolo São João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então, o que o apóstolo João está dizendo aqui? Não creiais a todo espírito, não acreditar em todo mundo, toda pessoa que chega falando, olha, eu tenho uma revelação de Deus. Muito cuidado com isso, muito cuidado com esse assunto, porque às vezes a pessoa ela quer apenas um espaço para ela quer a glória dela. Há pessoas que se acham grandes pregadores, mesmo que quando não são de nada. E tem pessoas que às vezes até cobram para pregar e acha quem dá espaço para ele porque tem amizade. Porque ele tem amizade. Então a pessoa, para não perder o amigo, tudo bem, deixa o cara dar uma palavra aí, você dá aí uns 100, 200 reais pro cara aí, tchau, né? Mas o perigo da pessoa começar a se achar mais importante, melhor, ter uma revelação mais esclarecida do que os demais. Irmão, Deus não faz acepção de pessoa. Deus usa o culto e Deus usa também o ignorante. Deus usa a pessoa sábia e Deus usa a pessoa indouta. Mesmo que a pessoa nunca foi na escola, ela pode ser um instrumento na mão de Deus. Não é porque o cara tem um diploma, eu estou falando isso com propriedade, eu tenho um diploma superior, eu fiz faculdade, mas não é por isso que Deus vai me usar e vai deixar de usar uma pessoa que só tem o primeiro ano de escola ou nunca foi na escola. E às vezes na simplicidade daquela pessoa, Deus pode usar mais ela do que a mim. Isso vai depender não do fato da pessoa não ter escolaridade ou de ter escolaridade, mas da pessoa dar lugar para Deus, se humilhar diante do Senhor, porque está escrito, aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E Jesus ainda confirma e diz assim, tudo que é elevado perante esse mundo, perante Deus, é abominação. Então nós temos que ter muito cuidado quando nós ficamos rotulando as pessoas por causa do conhecimento da pessoa. Nossa, esse aí não dá para duvidar dele, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não dá para duvidar dessa pessoa. Dá para duvidar de todo mundo. O apóstolo João diz bem claramente, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. E aí ele dá a seguinte orientação, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Quem é que confessa que Jesus Cristo veio em carne? A pessoa que sabe se humilhar diante de Deus, a pessoa que reconhece que não é nada. E muitas vezes não é só falar Jesus Cristo veio em carne, porque isso qualquer um fala, até papagaio fala. A questão é o que está no coração da pessoa, como que a pessoa vê as coisas. Como que a pessoa vive essa verdade que muitas vezes ela ensina para tantos outros e não ensina para si próprio. Esse é o grande problema muitas vezes que nós não levamos em conta. E o apóstolo está dizendo aqui a respeito de profecias também, porque há pessoas que vivem atrás de profecia. Irmão, abrir a boca e falar, qualquer um fala. Mas como é que eu vou saber que a pessoa está sendo usada por Deus? É por isso que eu preciso ter conhecimento da Sagrada Escritura. É por isso que eu preciso saber se o que a pessoa está falando está de acordo com aquilo que eu aprendi na Bíblia. Mas se eu não aprendi, como é que eu vou saber? Eu me converti no ano de 83. Eu trabalhava à noite. Inicialmente eu era entregador de cana e me puseram como marcador de vinhaça. Eu trabalhava uma semana de dia, uma semana de noite. Na semana da noite, eu ficava das 6 da tarde às 6 da manhã na roça, marcando viagem de caminhão de vinhaça. Chegava em casa, dormia um pouquinho, né? Depois eu levantava. No domingo, eu ia para a escola bíblica. Eu não perdi uma escola bíblica, eu tinha tanta vontade de aprender, tanta ânsia de aprender, e tem gente que pensa que vai aprender do vento, o vento vai ensinar para a pessoa porque não lê a Bíblia, não frequenta culto de doutrina, de ensinamento, não frequenta a escola bíblica, como é que você vai aprender?
Deus vai plantar o conhecimento na tua cabeça porque você tem preguiça de ler ou de frequentar uma escola bíblica? Não, de maneira nenhuma. Então é preciso que a pessoa se instrua, que ela tenha conhecimento. E quando o apóstolo diz isso, aprovai se os espíritos são de Deus, ele está dizendo justamente isso. Você precisa saber se a palavra que esse espírito está falando, ela vem de Deus. Se ela vem de Deus, você vem da pessoa. Mas como eu vou saber se eu não procurei conhecer a palavra de Deus? E ele adverte, muitos falsos profetas já têm se levantado no mundo. Ora, o que é um falso profeta? Alguém que levanta falando labachúria? Nem sempre. Muitas vezes vem em forma de ensinamentos errados. E tem tantos hoje. Hoje, muitas igrejas estão inundadas de falsos ensinamentos, de pessoas que querem ensinar e não aprenderam. São pessoas que querem, se levantam para falar, mas não se assentaram para ouvir. E é complicado isso. De onde a pessoa tirou esse conhecimento? Da mente, da imaginação, do pensamento? Ah, eu acredito que é assim, eu entendo assim. Mas como que você entende? Você não estudou, você não pesquisou, você não procurou saber. E não adianta você não ler a Bíblia e chegar lá naquela hora, você ora 2 minutinhos, Senhor, me dá entendimento dessa palavra que eu vou ensinar. Não é assim. Deus vai te dar entendimento daquilo que você estudou. Jesus disse que mandaria o Espírito Santo depois da ressurreição, quando voltasse para o céu, e o Espírito Santo nos faria lembrar de tudo quanto ele havia dito. Ou seja, para eles que tinham ouvido ele. Para nós temos que ler, senão não vamos lembrar do quê? O que o Espírito vai fazer eu lembrar se eu não li a Bíblia? Se eu não estudei, se eu não pesquisei, se eu não procurei o conhecimento? E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque tem gente aí baseando a sua fé, a sua crença, em crença de homens. Principalmente agora, com essa expansão dos institutos teológicos, inclusive na internet tem um monte de gente oferecendo aí curso teológico para você fazer, diploma de teologia, doutor em teologia, doutor de não sei o que. Aí você pega lá um pastor bem graduado, alguém, um professor de teologia bom, que conhece, o cara tem convicção mesmo, o cara fala e você, não, eu acredito nisso porque o fulano falou isso. Gente, eu tenho que acreditar no que está na Bíblia, não no que o fulano falou. A minha fé tem que estar na palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus, e a Bíblia Sagrada é uma representação de Jesus Cristo, porque Jesus é o verbo de Deus, a palavra. Mas o pastor fulano de tal tem renome internacional, ele é professor de escola bíblica, ele é professor, não interessa, não me interessa. O entendimento dele pode ser falho também, porque ele também tem uma mente finita como a minha. E só a mente infinita do Espírito Santo de Deus é que pode nos dar o entendimento daquilo que nós precisamos conhecer. Olha, apesar dos erros, das falhas humanas, eu sei que Davi foi um homem que teve uma grande experiência com Deus. Mas ele não presumia de si mesmo. Ele muitas vezes consultava Urim, Tumim, pedia para o sacerdote orar, pedia para os profetas orar, para os videntes que eles orassem. Em uma certa ocasião, ele não vigiou muito. Observa o que está escrito lá em 1 Crônicas, capítulo 17. Sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Olha que palavra interessante, né? Davi realmente era um homem de Deus e estava preocupado com as coisas de Deus. Porque Davi tinha vindo lá de baixo. Davi veio de trás das ovelhas. Ele era pastor de ovelhas, a profissão mais simples, mais humilde que tinha em Israel naquela época. Tanto que os seus 6 irmãos mais velhos iam para a guerra, eram militares, e ele ficava lá tomando conta das ovelhas, porque ele era pequeno, porque ele não tinha tamanho, porque ele não tinha presença, porque ele era gentil demais para ser um guerreiro, porque ele parecia ser um menino delicado. Então o pai dele mandava ele tomar conta das ovelhas. E Davi ia lá para o meio do pasto, até que um dia Deus falou: olha, eu escolhi Davi para ser um novo rei. Interessante como que Deus trabalha, né? Nós escolhemos coisas grandiosas e Deus usa as humildes muitas vezes.
Deus pega Davi lá no meio do campo, no meio das ovelhas, e traz ele para o meio do arraial de Israel, derrota o gigante filisteu, ganha nome entre os militares, e ali ele começa então a liderar os militares. Aí ele começa a ser namorado da filha de Saul, e acaba se casando com ela, se torna genro do rei, ou seja, Davi se tornou um príncipe em muito pouco tempo. Mas agora o rei Saul, que não era um homem de Deus, ele tinha sido um homem de Deus no passado, mas o coração dele se desviou, e ele agora começou então a notar que Davi era usado por Deus e ele não, que o Espírito de Deus vinha ao encontro de Davi, mas fugia dele, e ao contrário, ele era perseguido por um espírito mau. Senhor, e isso deveria ter feito com que ele se arrependesse, mas quando o coração do homem é mau, é pérfido, ele só se volta para as maldades. E ele então começou a perseguir Davi por inveja, começou a ter ódio, começou a ter raiva, inexplicavelmente sentindo ódio de Davi, queria matar Davi porque Davi era usado por Deus. E vocês não pensem que isso mudou. Muitos homens hoje são perseguidos porque são usados por Deus. A inveja ainda está no altar. Muitos homens são impedidos de pregar a palavra de Deus, são impedidos de ensinar a palavra de Deus, porque alguém tem que aparecer. Não mudou nada. Eu sei o que eu passei durante mais ou menos 15 anos, num determinado lugar aí, não quero tocar nesse assunto, Deus sabe de tudo. Depois eu tentei de novo em Terra Roxa, não deu certo. Depois o ministério do Belém de Barreto estava aqui em Viradouro, não dá certo. Irmão, se você não é aquela pessoa que papagueia na cartilha dos seus mentores, você não serve para eles. Você tem que repetir o que eles falam, você tem que cantar o mesmo canto de sereia deles, ou então você está descartado, você não serve. Mas eu quero ter um particular com Deus. O meu particular é com Deus, eu quero receber de Deus e transmitir. É por isso que eu tenho 2 calos nos joelhos, é por isso que eu oro todo dia de manhã, é por isso que eu peço para Deus iluminar minha mente, me dar entendimento, me dar a palavra. É por isso que eu quero ter um compromisso, um relacionamento pessoal íntimo com o Senhor. Para quando eu orar, o Senhor falar comigo. O que os homens pensam, o que as pessoas pensam, não me importa. Títulos não me importam. Posições não me importam. Eu sei que nesse mundo tudo está condenado. Eu quero sim construir para mim um nome lá na glória. Não para aparecer, para ser melhor que os outros, mas para ser útil à obra de Deus. Para alcançar as pessoas que eu amo, que muitas delas ainda estão indo para o inferno. E eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me mobilizar. Como eu me mobilizei pela minha família, pelos meus irmãos, pelos meus pais. Cheguei a fazer um voto ao Senhor que quando meu pai e minha mãe descessem as águas do batismo, eu nunca mais comeria nada do porco. E cumpri meu voto, eu cumpro até hoje. Meus pais já foram para a glória, mas eu continuo cumprindo aquele voto, inclusive porque o Senhor me ajudou, Ele fez eu pegar nojo daquilo. Olha como que Deus é maravilhoso. Mas Davi venceu todas essas barreiras, fugiu de Saul, fugiu do general do exército, fugiu de tanta gente que queria matar ele, tantos inimigos se levantaram, mas Deus deu vitória para Davi, e quando Saul morreu, Davi se tornou o rei de Jerusalém, o rei da tribo de Judá. 7 anos depois, Davi foi empossado como rei de todo Israel, quando morreu seu cunhado. E aí começou então a trajetória do grande rei de Israel, Davi. Mas Davi, quando se viu sentado naquele trono de glória, ele começou a pensar: meu Deus, não está certo, eu, que era só um pastorzinho de ovelhas, simples, pecador como eu sou, sentado aqui num palácio de cedros, e a arca do Senhor debaixo de uma tenda, debaixo de cortinas. Ele disse: não, isso não está certo. E foi o que ele disse para o profeta Natan, que era vidente. Vidente, profeta era a mesma coisa na época, né? Tudo depende da cultura, do tempo, do momento. Eis que mora em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natan disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Isso equivalia a dizer: olha, tudo que você tiver vontade de fazer, faz, porque Deus vai
Deus vai concordar com você, Deus vai abençoar. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e dize a Davi meu servo, assim diz o Senhor, tu não edificarás uma casa para morar. Tu não me edificarás uma casa para morar. Porque em casa nenhuma morei desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Eu vou abreviar aqui, adiantar um pouco para a gente não perder tempo. Versículo 11: há de ser que quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Olha, que coisa maravilhosa, né? Que linda promessa de Deus para Davi. Por que Davi não podia construir uma casa para o Senhor? Porque Davi era homem de guerra, né? Se você ler todo o texto, você vai ver que Deus faz menção: você é um homem de guerra, suas mãos estão sujas de sangue. Como que você vai edificar uma casa para o meu nome? Com sangue, com a morte das pessoas? Não, eu vou dar descanso ao redor, vou trazer paz para todas as nações aqui ao redor de Israel, no seu tempo. E quando você deixar esse mundo, o seu filho que vai se tornar rei em seu lugar, não vai precisar lutar com ninguém, vai ter as mãos limpas, e ele então vai comandar a construção do meu templo. Irmão, o que me chama a atenção aqui é justamente a mensagem do profeta. Porque no versículo 2, quando Davi diz para Natã que tem vontade de fazer uma casa para o Senhor, Natã responde: tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai, dize a meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para morar. Olha aí, então a gente observa que a palavra do profeta, num primeiro momento, era uma palavra de confirmação. Era uma palavra de confirmação. Ele era o profeta. Esse é o problema de muita gente: eu sou profeta, eu falei, está falado, minha palavra é lei. Não, a tua palavra não é lei, a palavra de Deus é a lei. E tem muita gente que pensa que ele é tão usado por Deus que basta ele abrir a boca e Deus está falando. E não é assim que funcionam as coisas, irmão. É por isso que sai tanta besteira no púlpito às vezes, porque você não vigia, porque você é presunçoso. Natã era presunçoso. Quando Davi falou: olha, eu vou construir uma casa para a arca do concerto do Senhor, ele diz: pode fazer tudo que você tem vontade, que Deus vai abençoar. Mas na mesma noite, Deus falou com Natã: volta lá, Natã, diz, faz essa besteira que você fez aí. Fala para ele: você não vai construir uma casa para mim, o teu filho sim, porque tuas mãos estão sujas de sangue. Então muitas vezes o profeta se engana. Não importa se ele é um profeta que já profetizou em grandes denominações, em grandes ministérios, nos Gideões, no Belém, na Madureira, seja lá onde for. Ele é tão falho, tão pecador quanto os outros. Ele não pode ser presunçoso a ponto de achar que a palavra de Deus é domínio dele. Ele tem que estar no domínio do Espírito Santo. Ele tem que estar à disposição do Espírito Santo. É por isso que eu falo que nunca houve um ser humano que se entregasse tão completamente ao Espírito Santo de Deus como Jesus se entregou. E muita gente pensa assim: mas por que Jesus fazia tanto milagre? Porque ele era Deus? Não, porque ele estava sob o domínio do Espírito Santo. O Espírito Santo, que é Deus, que controlava a vida de Jesus, fazia os milagres, como faz na nossa vida também. Nós vemos tanta cura, tantas maravilhas. Hoje em dia não está acontecendo mais porque as pessoas não se entregam. As pessoas querem usar Deus, as pessoas querem usar a palavra de Deus, as pessoas querem uma prerrogativa que não é delas. As pessoas não sabem onde é o espaço delas e ficam tentando ocupar o espaço do Espírito Santo e muitas vezes tomar a glória de Deus para si. E Deus não responde. Deus não responde essas orações.
Natan pensava que era detentor da palavra de Deus. Pode ir, Davi, pode construir. Eu assino embaixo. Deus falou, volta lá e desfaz essa porcaria que você fez. É porque eu não quero nada disso. Consulta o seu Deus primeiro. Se humilha diante do Senhor. Aprenda quem é Deus e quem é você. E qual é o seu papel no reino de Deus. Então o apóstolo João, já muito tempo depois, quando Jesus já foi para a glória, antes de João ser preso na ilha de Patmos, ele escreve uma primeira carta à igreja e diz assim: meus amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Olha, não é de admirar que alguns lugares estão tomados de falsos profetas. Principalmente nessa nossa era. Eu nunca vi uma época tão difícil de viver aqui na Terra, que dá vontade todo dia de pedir, Senhor, vamos abreviar isso, mas nós não podemos. Deus tem o seu próprio tempo, o tempo de Deus não chegou ainda, e tem muitas almas lá fora que precisam ser alcançadas pela graça de Deus e transformadas pelo poder de Deus. Tem muitas pessoas que ainda estão a caminho do inferno, e é nossa responsabilidade, se não levar a palavra porque não temos a oportunidade, orar para que Deus mande alguém levar a palavra. E isso funciona, irmão. Eu saí da Barra do Agudo no ano de 85, depois de uma desenfreada perseguição que durou mais ou menos 2 anos e meio. Eu não aguentava mais, eu pedi a conta no primeiro dia da safra, eu saí sem rumo, eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu não aguentava mais. Eu deixei lá na Barra do Agudo meu irmão Dorival. Olha, desde que eu me converti, eu fui na casa do meu irmão Joaquim evangelizar ele. Ele não quis ouvir. O meu irmão mais novo foi na minha casa para tentar me convencer a voltar atrás, e eu tentei falar com ele, ele não quis me ouvir também. A minha irmã também foi lá na minha casa, me xingou tudo porque eu estava deixando a religião deles para trás. E eu pensei, o que eu faço agora? Meu pai tinha me tocado de casa. Meu pai falou, não quero protestante no fundo da minha casa. Cato que é teu e some. E eu tive que ir embora. E eu pensei no meu irmão Dorival, pensei, eu posso ir lá, ele vai me tocar também. Eu não me importo de ser tocado por amor de Jesus, mas, irmão, não quero dificultar as coisas, eu quero ganhar alma, não escandalizar, não espantar. Então tem hora que você precisa calar a sua boca. E eu não fui falar com ele. Eu comecei a orar, Senhor, manda alguém falar com ele. E eu saí dali, trabalhei mais ou menos 1 ano na roça, apanhando algodão, fazendo qualquer coisa aqui, servindo de pedreiro. Aí arranjei meu primeiro emprego de motorista de caminhão na Carvalho. Trabalhei 8 meses na Carvalho. E dali, quando eu perdi o emprego, fiquei mais 3 meses na roça. E dali eu fui para a Flutesp, onde eu tive um emprego maravilhoso durante quase 4 anos. Quer dizer, eu lá em Bebedouro, o meu irmão Dorival aqui na Barra do Agudo, eu pensando, Senhor, manda alguém evangelizar ele. Manda alguém ganhar aquela alma para o Senhor. E o Senhor mandou. Enquanto eu estava para lá orando, o Senhor mandou o pessoal que trabalhava ali falar com ele. A mim ele não ouviria, mas ouviu a eles. E quando eu quis convidar ele para ir num culto, ele estava preparadinho para ir para o culto. Não sei se minha cunhada Cidinha está assistindo essa live agora. Meus sobrinhos, que moram lá em Serrana e Cajuru. Minha cunhada sempre fala que fui eu que ganhei eles para Jesus, mas não foi. Eu só orei por eles. O Senhor mandou alguém lá evangelizar ele. E quando eu convidei ele para ir para a igreja, já estava evangelizado. Foi só convidar e ele foi para a igreja, deixou o cigarro, deixou a pinga, deixou tudo que não prestava. E se converteu e se entregou ao Senhor. E foi um instrumento nas mãos de Deus. Então, olha, nós precisamos nos preocupar com isso. Nós precisamos esquecer essa história de posição, de título, de cargo, de não sei o quê. Eu sou o presbítero, eu sou o diácono, eu sou o pastor, eu sou o presidente. Para com isso, irmão. Eu sou só um pecador remido, que fui alcançado pela graça maravilhosa do meu Salvador Jesus. E depois disso ainda tive muitas falhas e muitas quedas e aprendi muita coisa. O Senhor me levou por muitos caminhos para me ensinar a ser como Ele queria que eu fosse. Porque eu sou falho e imperfeito. Eu tenho minhas dificuldades e eu preciso entender que
é Ele que importa. Eu não importo, o título não importa, o que você faz não importa, é Jesus que importa. Eu queria falar também sobre o meu irmão Dorival, mas hoje eu não tenho ainda assim, não estou preparado, quero falar o que aconteceu com ele. Eu passo esse testemunho do que aconteceu na época do passamento do meu irmão Dorival, foi muito difícil para mim. Como Jesus é maravilhoso, como Ele nos ampara, irmão, como Jesus é incrível, é maravilhoso, é indescritível, é indefinível. Não dá para definir Ele com palavras, porque o que Ele faz é maravilhoso. Mas Ele foi lá e levantou pessoas para evangelizar o meu irmão, e aí eu consegui levar meu irmão para a igreja, e nós nunca fomos amigos. A minha família falhou terrivelmente em unir os familiares, os irmãos não eram amigos uns dos outros, a gente vivia brigando uns com os outros, não se entendia. E o Dorival foi para a igreja, se batizou e virou amigo meu, virou aquele parceiro, aquele amigo. E meu pai não suportava ver isso, via de longe a gente passando na rua para evangelizar. E meu pai falava assim: o que aconteceu com aqueles dois? O que tem naquela igreja? Eles nunca se deram, agora tá aí que nem carne e unha. Um larga mais o outro. E minha mãe falava assim: eu queria que os outros irmãos fossem assim, mas os outros irmãos estavam no mundo. Os outros irmãos não estavam sob o domínio do Espírito Santo, nós dois estávamos, e nós formamos uma aliança inquebrável. Aquela amizade linda, maravilhosa, aquela parceria, reciprocidade, cumplicidade, que é o que tem que acontecer entre os irmãos, entre os amigos, entre os casais. Tem que ter isso, reciprocidade, cumplicidade. E meu pai não entendia, ele ficava revoltado, porque quando eu fui para o Evangelho, meu pai, ele era meio afastado da igreja, mas ele se aprofundou na igreja católica. E aí quando meu irmão se converteu, ele foi para a renovação carismática. Aí ele e minha mãe ficaram fanáticos. Ele demorou 4 anos para Jesus alcançar aqueles dois velhos teimosos, cabeçudos. Mas, irmão, não tem coisa que Jesus não faz, irmão. Se você se entregar sem reserva, se você acreditar realmente que Ele pode fazer, Ele pode fazer. Eu recebi minha esposa de volta da morte em 2021. Eu vi meu filho George quantas vezes morto na mão de traficante, em acidente que ele sofreu de todas as formas, mas o anjo do Senhor nunca falhou, sempre estava lá. O anjo do Senhor estava lá protegendo, salvando. Irmão, entrega a sua vida sem reserva. E se anula diante do Senhor, se neutraliza. Para de saber se ele fala: eu sou fulano de tal, eu sou o doutor fulano, eu sou o pastor fulano, eu sou... Você não é nada, irmão. Nós não somos nada, nós somos pecadores remidos. Só isso. Pecadores remidos. Não precisa dar um título para mim. Não estou desfazendo o título, viu, pastor Lorival? O pastor Lorival fez um cartaz lá em Morro Agudo, anunciando que eu vou estar pregando versículo por versículo no livro do Apocalipse todas as quintas-feiras, né? E eu vou assumir esse compromisso com ele. Não estou desfazendo, presbítero Miguel de Vereador, não estou desfazendo de nenhum cargo. Ninguém tem que desfazer de cargo, irmão. O que Deus deu para o homem é uma maravilha, é uma bênção. Mas não usar isso para me projetar, para querer ficar num pináculo, aparecer: olha aqui para mim, eu estou brilhando. Brilha nada, eu sou pecador. Eu sou pecador. A graça de Deus tem que brilhar na minha vida. E não acreditar em todos os profetas que chegam falando: assim diz o Senhor. Vamos ver se isso está batendo com a palavra de Deus. E questões doutrinárias, questões teológicas, por exemplo. Tem um livrinho que andam carregando por aí. Eu sou assembleiano de coração, irmão, mas tem um livrinho que carregam por aí, chamado Credo das Assembleias de Deus. Para mim não significa nada, pode pôr fogo. Para mim não significa nada aquilo. Não interessa que o pastor fulano de tal escreveu, o pastor fulano endossou. Eu quero saber o que o Espírito Santo endossa, porque esses pastores de que falo, eles também são falhos, eles podem ter um entendimento errado também. Eu quero o entendimento que o Espírito Santo de Deus dá a mim. Porque o meu mestre é Jesus. Ele é meu mestre. Como está escrito lá em Mateus 23:9: a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, o qual é o Cristo, e todos vós sois irmãos. É isso que nós temos que entender. Nós não somos nada. Nada, nada, nada.
Somos pecadores que foram alcançados pela graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo e nada mais. Apenas isso. Mas Natan, ele vem com essa palavra aí. Faze tudo que está no teu coração, porque Deus é contigo. E no outro dia, o Senhor diz assim: você não pode edificar uma casa para o Senhor. Por quê? Por quê? Porque as tuas mãos estão sujas de sangue. E João diz: amados, não creiais a todo espírito. Como assim? O espírito que estava na vida de Natan não era o espírito de Deus? No dia seguinte, sim. No dia anterior, não. No dia seguinte era o espírito de Deus, e no dia anterior era o espírito do próprio Natan. A presunção dele de achar que era usado por Deus toda vez que ele falasse, que ele abrisse a boca. Tem muita gente que é assim. Tem muita gente que fica irado com um determinado assunto, revoltado, e vai no púlpito, pega o microfone, vai na rádio, vai na internet e vomita tudo aquilo que os outros pensam, o Espírito de Deus está falando. Não, irmão, não é. Se você está nervoso, bota uma coisa na tua cabeça. Se você está revoltado, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Entenda isso em primeiro lugar. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Em segundo lugar, você precisa entender que as coisas de Deus se faz com amor, nunca com violência, nunca na marra, nunca tem que fazer porque tem que fazer. Porque Deus diz através do profeta Zacarias, não é por força e não é por violência, mas pelo meu Espírito. Deixa o Espírito Santo de Deus convencer a pessoa. Se o Espírito Santo de Deus não convencer a pessoa, você também não tem que fazer nada. Você não tem o que fazer. Se o Espírito de Deus não conseguir convencer a pessoa, porque a pessoa tem livre-arbítrio, a pessoa não quer ser convencida. Não é você que vai convencer, irmão. Entenda isso. Agora, o conselho do apóstolo é: provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então, nós precisamos ter muito cuidado com o que nós estamos vivendo hoje. São momentos difíceis, são momentos em que as pessoas, às vezes, elas querem aparecer de qualquer jeito. Eu saí para fazer caminhada agora há pouco, estava voltando ali, eu vi um ônibus que vinha em linha reta, vem um carro e faz um balão bem na frente do ônibus. Eu falei, gente, o que está acontecendo com essa geração? Estão ficando louco? Não tem respeito por ninguém. Polícia também não quer nem saber, né? Polícia não anda mais nas ruas para ver o que está acontecendo de errado, né? Polícia entregou tudo, pelo que eu vi. Está sendo uma instituição que está sendo caro para a gente, sai caro, sai do nosso bolso, mas não está tendo utilidade não, porque a cidade está entregue, porque cada um fazer o que quiser. É moto sem escapamento, é bicicleta barulhenta, é gente fazendo barulho em todo lugar, é falta de respeito no trânsito, pessoas que não respeitam semáforo, pessoas que não respeitam parada obrigatória, principalmente motos. Você está andando de carro na sua preferência, de repente passa uma moto na tua frente com tudo, você quase atropela o infeliz. Meu Deus, que loucura é essa que está acontecendo nesse mundo? Que geração louca é essa que o mundo produziu? Mas cuidado, irmão. Isso tudo são indícios de que alguma coisa está para acontecer. O mundo anda muito estranho. A Glenilda falou isso para mim outro dia. O mundo anda estranho. E talvez seja porque a gente está para deixar esse mundo, né? Mas talvez seja porque o próprio mundo está prevendo que alguma hecatombe está para acontecer e a qualquer momento Jesus pode voltar para buscar o que pertence a Ele. E eu oro todos os dias para o Senhor alcançar aquelas pessoas que eu tenho apresentado. Vou mostrar para vocês aqui no meu caderninho verde. Inclusive hoje tirei um tempo para reformular. Estava muito velha, a tinta apagada, estava meio sujo aqui. Reformulei os nomes que eu apresento ao Senhor todos os dias em oração. Irmão, tenha intimidade com Deus. Prova se o Espírito é de Deus. Busca a presença de Deus. E não se esqueça de que Deus nunca vai te deixar sozinho, nunca vai te deixar sem resposta. Eu vou encerrando por aqui, vou ver se eu preparo o testemunho que eu falei, que rendeu até um livro chamado Sem Medo de Viver. Vou ver se eu trago ele amanhã, um trecho dele que eu registrei, aquela passagem que foi uma coisa maravilhosa, a manifestação mais linda do Senhor na minha vida. Foi quando eu
a realmente conhecer o Senhor. É como se eu tivesse ficado frente a frente com Ele, face a face com Ele. Não dá para descrever aquilo, irmão. É indescritível a sensação que você tem, porque o ambiente onde eu estava parecia que tinha mudado, não tinha mais oxigênio, não tinha amor para respirar. Eu não sei definir, descrever o Senhor, como Ele se manifestou para mim naquela noite. Já vai fazer 18 anos, mas está tão vivo na minha memória como se tivesse acabado de acontecer. Um abraço para todo mundo, fique com Deus, Deus abençoe você, sua família, e Deus abençoe o Brasil. Em nome de Jesus, orem por mim que eu estou orando por vocês.